E quem nos faz companhia nessa quarta-feira é o analista das safras e mercado, Evandro Oliveira, especialista no mercado de arroz. Evandro, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. Bom ter você de volta conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Uma satisfação estar participando novamente. Obrigada, a satisfação é nossa em recebê-lo. Evandro, como é que foram os últimos dias para esse mercado que já estava cheio de informações, as notícias mudando com a velocidade de um raio e os preços naturalmente sentindo? Tivemos mudanças muito intensas nesses últimos dias? Então, Carla, na sequência dos acontecimentos políticos que nós tivemos nas últimas semanas, o mercado ele deu uma sentida assim, né? Nós tivemos uma pressão negativa, os preços recuaram meio que de uma forma geral, né? Em praticamente todo o país, não somente aqui no sul. Então, por exemplo, Tocantins, o terceiro maior estado produtor, também os preços sentiram bastante. Indicações que anteriormente estavam na casa dos R$ 140 por saca, hoje um produto mais comercial, né? A gente tem que enfatizar isso no Tocantins, com uma boa oferta de produto mais comercial, nesse momento cotado até R$ 125 por saca. O Maranhão, por exemplo, R$ 115 por saca, 120. Então, diversos estados sentiram, né? O Mato Grosso também no mesmo patamar. E isso é um reflexo daquela incerteza toda, né, que acabou resultando em um mercado com vendedores mais ativos e temendo novas quedas, né? Então o mercado sentiu, sim. E nesse momento o Rio Grande do Sul, na última semana, pelo menos, de certa forma lateralizado, fronteira oeste na faixa de 110, 115 no máximo. Litoral norte, que temos o arroz mais nobre, né? Aquele arroz acima de 62% de grãos inteiros, ali na faixa de 120, talvez 125 ainda saia algum negócio. Então, o mercado com preços fracos ainda, né? E aguardando novos desdobramentos, ainda praticamente todos os dias temos alguma informação nova sobre a questão dos leilões, né? Com demissões de figuras-chave do governo ainda sendo emitidas, né? E algumas informações que vêm chegando até com a possibilidade do governo até desistir do leilão, né? Então a gente ainda tem muita incerteza pela frente. Evandro, quando a gente fala em preços fracos, esses preços estão refletindo aquelas últimas informações que vieram pela Conab, depois analisadas pelo CPEA, de que o Brasil tem volumes consideráveis de arroz e volumes que, né, justificaram mais uma vez a nenhuma necessidade que poderia aparecer de leilões ou qualquer risco de desabastecimento, é o mercado se ajustando agora a um volume de oferta que já havia sido previamente esperado? Eu acho que é uma conjunção de fatores, na verdade, né? Juntamente com todos esses debates que tivemos, junto com a safra estabelecida, né? Aqui no Rio Grande do Sul, na faixa de 7,1 milhões de toneladas, né? O IRGA trouxe números um pouco acima de 7,1, o nosso número é um pouco abaixo de 7,1, mas em torno de 7,1 milhões de toneladas. Então, confirmando a safra parecida com a da temporada anterior. Junto com isso, nós temos o bom volume de importações também. Por exemplo, agora, para o próximo mês, na primeira semana de julho, na verdade, são previstas importações da casa de 72 mil toneladas com origem da Tailândia, né? Importações feitas pelo setor privado, negócios já efetuados em meses anteriores. Então, temos esse bom volume de importações. Nós temos que lembrar que durante esses praticamente 7 meses do ano, apenas em abril nós tivemos superávit. Os outros meses todos foram de déficit, né, de compras externas maiores que os nossos embarques. Então, temos essa pressão de oferta também por conta das importações e um mercado extremamente arrastado, pouca coisa acontecendo, dificuldade no escoamento, não somente por conta dos acontecimentos no Rio Grande do Sul, mas também pela disparada dos preços dos fretes. Então, negócios muito arrastados, uma demanda ainda retraída, né?
depois de toda aquela correria aos supermercados e tudo mais, agora nesse momento a gente vê um consumo enfraquecido, com um mercado aí apostando numa melhor demanda nesse mês de julho, né? A mesma coisa que os agentes do mercado de feijão, né? Então a demanda vem bem retraída para esses dois produtos e os vendedores apostam em uma melhor demanda agora na virada do mês, novas reposições para o mês de julho. Então, quem sabe o mercado venha a dar uma certa movimentada no próximo mês. Era isso que eu queria entender, se a gente tinha uma certa paralisação dos negócios. A gente tem um comentário aqui do pessoal da Comercial 4 Nutritec, diz assim: Evandro, mercado de arroz e farelo de arroz no Rio Grande do Sul, todo parado, engenhos não produzindo. Então, o mercado ainda está tentando entender em que cenário vai voltar a funcionar? Com certeza, né? Porque até então o governo anunciou uma trégua, né? Assim por se dizer, de aproximadamente 10 dias para novas discussões. Então, o que a gente tem visto de comentários é que eles querem ver como que o mercado vai se comportar, né, no curto prazo, nas próximas semanas, se somente com a retirada da TEC seria suficiente para que o mercado se ajustasse, né? Talvez trouxesse um alívio nas gôndolas, o que de fato vem acontecendo. Por exemplo, o fardo de 30 quilos do beneficiado também teve uma forte queda, né? Chegou a ser cotado a 170, R$ 175 no Rio Grande do Sul, e nesse momento o fardo é cotado a 150, 155. Nas prateleiras dos supermercados, nós ainda encontramos promoções, né, abaixo de R$ 30 o pacote de 5 quilos. Então, o mercado está ajustado, na espera, né, de novos desdobramentos, e ao que tudo indica, não vai ser necessária essa medida de importações, né? Mas ainda é cedo para afirmarmos que o governo vai desistir, porque o governo prometeu aquele produto a R$ 4 o quilo, né? E R$ 20 o pacote de 5 quilos, e a gente ainda não sabe se o governo vai desistir dessa medida, né, ou vai adotar outra medida, mas temos muitas informações ainda no mercado e esse clima de incerteza permanece, né? Aqueles pequenos e médios compradores, né, pequenas e médias empresas ainda têm aquela expectativa de que possa ocorrer e ter a chegada de produto subsidiado, né, o que resultaria nesse corte de custos de pequenas e médias empresas. Então, ainda temos uma certa expectativa, um cenário de espera e negócios bastante arrastados. Evandro, essa promessa do governo, esse produto a R$ 4, é algo bastante sério, e voltar atrás dessa decisão pode impactar diretamente a popularidade, né, do governo federal, o que pode fazer com que talvez essa trégua proposta pelo governo, ela em algum momento tenha de ser rompida para que a promessa seja cumprida, ou o não cumprimento da promessa também vai ter um custo, né? É o que a gente fala, né? O mercado de arroz, infelizmente, né, ele é muito sensível a essa questão política, porque a gente sempre fala, o arroz é responsável por atender uma camada mais vulnerável da população. Então, o governo, sabendo disso, após ter feito essa promessa, né, ele vai tentar alguma forma de cumprir. Só que o tempo está ficando curto, né? Tá ficando cada vez mais difícil de cumprir essa promessa, porque outras informações que vêm chegando é de que, por exemplo, a Índia se mostra cada vez mais distante de reabrir suas exportações. Agora, uma informação que chega recentemente, né, que nós tivemos de alguns agentes ligados à cadeia produtiva da Índia, é que o governo talvez volte a conversar sobre essa questão lá no meio do ano de 2025. Então, isso gera mais apreensão no mercado, né? Então, reacende aquela discussão sobre insegurança alimentar, toda aquela pressão política sobre o governo indiano, e a gente sabe que o reflexo disso vai ser diretamente nas cotações internacionais. Vai pressionar players como a Tailândia, o Vietnã, que seriam justamente as fontes disponíveis
para o governo brasileiro conseguir ter algum produto, né, para cumprir essa medida desses leilões e tudo mais. Então, vai ficando cada vez mais difícil a operacionalidade dessa medida. Dificuldade essa que o mercado já apontava desde o início das discussões, e conforme o tempo vai passando, essa operacionalidade, né, essa medida vai ficando cada vez mais difícil e o governo tem que ter noção disso, né? Porque vai ficando cada vez mais caro cumprir essa promessa do arroz a R$ 4 o quilo. Sem dúvida. Evandro, quando a gente olha para o mercado global, né, nas últimas vezes em que conversamos, você pontuava também essa situação. Os preços do arroz estavam em patamares elevados no mundo todo, inclusive nesses players que você acabou de citar. Como é que essa situação está acontecendo agora? Como é que o caminhar do mercado global de arroz está se dando diante dos seus fundamentos, diante das necessidades de informação que ele tem? Como é que atual momento é esse para o mercado mundial de arroz? O momento para o mercado mundial é de uma demanda maior do que a oferta, né? Porque o clima foi bastante complicado para a cadeia produtiva do arroz em todo o mundo, não somente aqui na região arrozeira do Mercosul. Também tivemos muita dificuldade no Sudeste Asiático, né? Maior região produtora do mundo. Então a China sofreu com o clima, a Índia sofreu com o clima, e agora, mais recentemente, a gente começa a notar medidas desses países na tentativa de tentar aproveitar esse momento para ampliar a produção. Por exemplo, na Tailândia, o governo vem fornecendo auxílio aos produtores para a aquisição de fertilizantes, né, de insumos importantes para a cultura do arroz, numa tentativa de ampliar a produção tailandesa, né, que os agentes lá da Tailândia apostam em uma produção até superior a 8 milhões de toneladas, né? Então, os governos vêm atuando nesse sentido no continente asiático, de aproveitar esse momento para ampliar a produção e tentar suprir essa demanda, porque temos uma demanda crescente e uma oferta mais restrita, né, por conta desses acontecimentos climáticos, de contratempos climáticos que afetaram a produção nessa principal região produtora, né? Então, talvez deveremos ver algo nesse sentido, né? Os países, ali, os principais exportadores, pelo menos, tentando de alguma forma reduzir custos e ampliar a produção para atender essa demanda crescente em um momento onde o maior exportador global deve permanecer fora das exportações, né? Então, Tailândia deve ser beneficiado por essa medida, né? Tailândia, que há um bom tempo vem sendo a maior exportadora, né, com a Índia fora do mercado, e o Vietnã também, outro país que tem os seus preços pressionados, e ambos os países, né, com cotações perto ou até acima dos US$ 600 por tonelada, ao que tudo indica, devendo se encaminhar até os US$ 700 por tonelada, durante a entre safra, né, com toda essa demanda e grandes players fora do mercado. Então, esse é o cenário, né? E agora, em setembro, meados de setembro e outubro, a gente tem que lembrar que temos os Estados Unidos entrando no mercado com uma produção abundante e preços muito mais atrativos do que os nossos. Então, temos esse outro elemento, né? Nossa janela de exportação vai ficando cada vez mais curta e nós não exportamos praticamente nada nessa temporada, demanda interna e demanda externa fraca também. Agora, nesse mês de junho, que tivemos o fechamento de alguns contratos de exportação de casca e arroz branco, por exemplo. Então, são elementos que vão surgindo e vai mostrando que o mercado internacional tem uma demanda crescente e alguns países vêm aproveitando esse momento para ampliar suas exportações. E Evandro, essa sua análise como sempre, muito completa. Ela vai desconstruindo algumas narrativas que foram ganhando força nessas últimas semanas, nesse último mês. Como nós comentamos, inclusive, sobre isso no início de junho, daquela manchete, né? Brasil tem arroz branco mais caro do mundo em maio, indicou a FAO. No entanto, quando a gente
trocou essa informação, você me disse o seguinte: Carla, o que eles não mostram é que na prateleira o arroz brasileiro está entre os 20 mais baratos do mundo. Então, quer dizer, isso continua acontecendo e isso vai de encontro com o comentário que nós recebemos também do Luciano Porto. Ele diz assim, ó: bom dia, Carla e Agro. De Porto Alegre ele fala: Evandro, arroz tipo 1 de marcas tradicionais na capital gaúcha, entre 6 e 7 reais o quilo. Valores absolutamente normais e sem especulação. Esse L tem marcas entre 5 e 6 reais o quilo, ou seja, tudo aquilo que vocês, analistas de mercado e o setor arrozeiro, falou incansavelmente, deixou bastante claro, com números, com dados, de forma muito embasada, está se confirmando, veio se confirmando e acaba desconstruindo essas narrativas mais aterrorizantes, né? Com certeza, e muito importante esse assunto, muito importante o comentário também do nosso amigo, e a gente tem que deixar claro isso, né? O arroz é e sempre vai ser um dos produtos mais acessíveis da cesta básica. A gente tem que lembrar que se formos fazer o cálculo por porções, o arroz ele custa menos, em cerca de 50 centavos a porção, né? Um pacote de 5 quilos ele alimenta uma família durante um mês. E como a gente mesmo tem conversado, né, o arroz brasileiro ele segue entre os mais baratos do mundo, cerca de US$ 1,15 o quilo, né? Então, muito mais barato que países da Ásia, por exemplo. Então, isso tem que ser levado em consideração. E se for contar por questão de porções, nenhum outro substituto tem preços acessíveis como o arroz, e isso tem que ser ampliamente mostrado, né, para que o consumidor entenda que, nesse momento, o arroz está a preço de arroz. Se nós quisermos um produto mais barato, mais acessível, nós devemos trabalhar, lutar, né, principalmente na questão dos custos de produção, que são extremamente elevados, né? Custos de produção de quase R$ 100 por saca, fora a questão dos tributos, né? Os tributos que encarecem o produto desde a semente até as prateleiras, né? Então, o produto que, por exemplo, sai da lavoura a R$ 2 o quilo, chega na prateleira a R$ 6 o quilo, como falou o nosso participante, né, ali no chat. Então, o que incide sobre esse produto para sair de R$ 2 da lavoura até R$ 6 na prateleira? São os tributos. Então, como foi feito na pandemia por alguns estados brasileiros, retirasse os tributos da cesta básica, né, de produtos como o arroz e o feijão, nós naturalmente teríamos uma queda significativa nos preços. Então, temos outras formas de baratear o custo do arroz, o preço nas prateleiras. Então, são medidas que vêm sendo debatidas e seria muito mais ético trabalhar nesse sentido, como toda a cadeia produtiva vem falando. Bom, a gente vai continuar acompanhando, Evandro. Para finalizar a nossa conversa, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, e eu sei que você acompanha esse outro mercado também. Eu queria saber um pouquinho de ti, como é que tá o mercado de feijão, já que é o prato básico do brasileiro, né? Arroz e feijão, uma das dietas mais balanceadas do mundo. Eu queria saber um pouquinho de você para a gente finalizar a nossa conversa dessa quarta-feira. Que momento é esse para esse outro componente importante para as famílias brasileiras? Perfeito. O feijão ele vem também com uma demanda bastante retraída, né? Os compradores fizeram boas aquisições no início do mês de junho, né? Se abasteceram e a partir da segunda quinzena do mês o mercado deu uma travada. Nós tivemos o encerramento das colheitas da segunda safra, né? Aqui principalmente no sul do país, Paraná, maior estado produtor, encerrou as colheitas. Então, agora, nesse momento, a gente já não tem mais aquela pressão de oferta, né, em virtude do ingresso das colheitas. Então, a tendência agora vem sendo de preços firmes, né? O vendedor vem controlando o lado da oferta, sabendo dessa situação da demanda, né? Porque o mercado de feijão é extremamente atrelado ao consumo, né? Então, conforme o varejo não vem sinalizando saídas, né, giro nas gôndolas, os empacotadores eles se retraem e, sabendo disso, os vendedores reduzem a oferta, né, na tentativa de segurar os preços.
Então, os vendedores vêm apostando numa melhor demanda agora na virada do mês, um retorno dos empacotadores que visam, né, as reposições para o mês de julho. Então, o mercado segue na expectativa de um retorno dos compradores. Por enquanto, preços de certa forma estabilizados, né? Tanto feijão carioca quanto feijão preto estabilizados na faixa de R$ 300, né? Isso falando na zona atacadista de São Paulo, né? A famosa bolsinha, zona cerealista. Nas regiões produtoras temos indicações entre R$ 240 e R$ 260 a saca de 60 quilos, tanto do feijão carioca quanto do feijão preto. Então, o mercado também, né, bastante lento, pouca coisa acontecendo e com os produtores aí aguardando um retorno dos compradores, uma melhor demanda nessa virada de mês. Evandro, sempre muito bom ter você conosco no Bom Dia Agronegócio, análises muito completas. Essa análise do mercado de arroz é para, né, trazer mais uma carimbada ali no atual momento de que nenhuma necessidade se mostrou presente para esses leilões e nenhum risco de abastecimento nem rondou a população brasileira. Então, muito obrigada mais uma vez. Sempre informações assertivas e, né, bem apuradas. Muito obrigada, viu, meu amigo? Sempre bom ter você com a gente. Volte mais vezes. Eu que agradeço pelo espaço, um forte abraço a todos, um excelente programa e até a próxima. Obrigada, Evandro. Até a próxima. Boa semana para você.